Lautaro está sendo aí cogitado por alguns clubes brasileiros e o Racing entrou na parada também, Hugão. Tinha um Internacional que estava interessado, o Vasco também, eu vi em alguns lugares que o Vasco poderia, não foi nada concreto, mas eu vi algumas coisas também em relação ao Vasco. Acho que o Racing é mais a cara do Lautaro mesmo, né? Ele é um jogador, gente, que não está nos braços da torcida, mas o ano passado, quando entrava, mostrava muito empenho. Esse é um jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro joga demais essa partida, talvez o último grande jogo do Cruzeiro no ano passado. A gente tem ainda aquele confronto contra o Boca depois, mas esse é o jogo em que o Cruzeiro fez barba, cabelo e bigode, 3-0 e brocou. Como partidaço do Lautaro também, que esse ano, infelizmente, não conseguiu corresponder ainda e o torcedor tem o criticado bastante. Então, acho que talvez ele ir para o Racing, ele possa encontrar ali aquela raça gringa, né? Ali sul-americana, dessa galera que a gente sabe muito bem disso. Eu, quando o Lautaro chegou, tive uma boa perspectiva sobre ele. Infelizmente, ela não correspondeu, mas se tiver que ser, Lautaro, vai lá, seja feliz, tá tudo certo. Perdeu espaço, né, no time hoje. Não tem como. E também não conseguiu corresponder às expectativas da torcida e do Leonardo Jardim ainda. Ô, Toledinho, o América também jogou, apesar de não estar na situação, né, do Fael aí, do Atlético, do Fael Lima, o América também perdeu no Sub-20. A gente está colocando os jogos aqui, né? O empate atleticano sem gols com o Cuiabá e o América perdendo para o Santos, agora o Sub-20, já tinha perdido o Sub-17 com uma vitória bem... uma goleada do Santos, na realidade. E hoje, o Cruzeiro enfrenta o Bahia, não é isso? Às 15 horas. Tem dois jogos, né? Tem o jogo do Cruzeiro Sub-20 e também do Cruzeiro Sub-17. Os dois muito bem colocados, cada um na sua respectiva competição. Mas ontem, Otávio de Toledo disse aqui, né, que falou assim, se perder pro Santos, não sei o quê, não vou perder pro Santos. Eu falei que era uma decisão. Tudo aquele negócio todo. Somos muito melhores que o Santos. Eu que correspondo aqui às categorias de base. Você tá falando assim agora, Toledinho, nesse... Virei o patrão. E o Gão vem para essa resenha com a gente. E vamos começar, então. Falamos, claro, da renovação do Lucas Silva, o Gão citando a importância dele nesse elenco. Mas repercutiu bastante, né? Por que o Lucas Silva é tão importante? Qual que é a história dele com o Cruzeiro? Do menino de 14 anos ao capitão do Cruzeiro. Com 3 passagens marcantes e uma forte identificação, a história do Lucas Silva se confunde com a do clube. O volante chegou a Raposa ainda garoto com o sonho de ser jogador profissional. Hoje é um dos nomes mais experientes do grupo e símbolo da conexão entre um passado vitorioso e um presente de esperanças. Nascido em Bom Jesus de Goiás, Lucas chegou ao Cruzeiro em 2007. Cresceu nas categorias de base e estreou como profissional em 2012. Mas só no ano seguinte ele se firmou. Foi peça-chave nas campanhas dos títulos brasileiros de 2013 e 2014. Em 2015, foi vendido ao Real Madrid, mas não teve sequência na Espanha. Passou ainda pelo Olympique de Marseille da França, até retornar para de novo jogar no Cruzeiro. Foi bicampeão da Copa do Brasil. Em 2019, ainda com um contrato com o Real Madrid, foi emprestado ao Grêmio e em 2023 voltou em definitivo para a Toca da Raposa. Estou muito feliz, muito motivado também de vestir novamente o manto celeste. Vivemos bons momentos. E agora, novamente, a torcida foi algo fundamental. Este ano, com o Leonardo Jardim, assumiu de fato o protagonismo. É o capitão. E de contrato renovado até dezembro de 2027. No futebol, as histórias de voltar para casa têm muito sucesso. E a do Lucas Silva com o Cruzeiro mostra que a gratidão ao clube e o coração também entram em campo. É com muito prazer, com muito carinho que nós estamos aqui hoje assinando, renovando o contrato com o Lucas até o final de 2027. Espero que fique até 2030, né, Lucas? Se Deus quiser. Tem uma mística que colocam aí sobre o Lucas Silva no Real Madrid em 2015. Vou até começar meu comentário falando sobre isso, que o pessoal fala assim, mas... Gente, para muitos, era a melhor trinca que o Real Madrid teve durante um bom tempo. Que você revezava entre Kroos, Modric e Isco.
Kroos, Modric, Khedira, Kroos, Modric, Rames Rodrigues. Mas sempre tinha o Kroos e o Modric. E o Modric, um dos maiores jogadores da história do futebol, e o Kroos, um dos maiores volantes da história do futebol. Então, realmente, essa nota de corte era muito alta. Mas não tinha como ele competir com os caras. Cara, um garoto muito novo que estava chegando lá, diante de um futebol, de uma potência no futebol, evidentemente queria sentir muito essa condição também. O que não faz, de repente, fazer com que o Lucas Silva não seja o grande jogador que é, com a camisa do Cruzeiro e muito identificado, e ainda bem que ele volta para o Cruzeiro e, se Deus quiser, fica aqui até encerrar a sua carreira. Assim é o meu desejo, porque eu acho que ele é muito identificado, principalmente porque quando chega a galera da categoria de base, ele entendendo como é difícil essa transição, ele é um dos primeiros a abraçar os garotos. Ô, Gão, quando a gente conversa de futebol aqui nos bastidores, você sabe que eu elogio muito o Lucas Silva. Muito. Mesmo quando eu tinha do Cruzeiro, batia muito nele. Mas na Europa e em outros clubes também não deu certo. É o que eu falo de jogador que bateu na Europa, não deu certo lá, e que no Brasil ele consegue desempenhar um bom futebol, mas não foi só no Real. Não, é fato, mas assim, talvez com uma sequência lá e com outros para se competir, esse que é o meu comentário. Talvez ele poderia ter uma sequência Hora melhor. certa, lugar certo. Agora imagina, você chega lá, quem tá lá na sua posição? O Kroos e o Modric. Agora Chegou. nós Nossa, André, irmão. Pegou pesado. Nessa representação atleticana, né? E o noataque.com.br está dando essa informação aí que o Cruzeiro já está encaminhando a renovação com o jogador. E o que me chama a atenção é exatamente a multa do contrato dele, que é um valor considerável, 60 milhões de euros, aproximadamente 300 milhões de reais. É o Cruzeiro já tendo seu cuidado com as suas categorias de base. Sabe que o garoto é genial, o garoto é diferenciado, com números expressivos nas categorias de base, tanto sub-15, 17 e também no sub-20. Tem apenas 17 anos, já atua no sub-20, 13 gols, 9 assistências em 31 ou 32 jogos na temporada. E o que a gente sabe é que o Jardim é um cara que lançou muitos jogadores, né, na Europa. E ele vai ter a consciência de fazer essa transição da melhor forma possível para render para o time. Isso é que faz o futebol ser rentável. É verdade. E agora a gente vai despedir, porque de rentabilidade quem entende é o Eduardo Costa, que tá rico, tá nadando esse tem dinheiro demais. E Alterosa Alerta tá chegando.